Graças e paz, irmãos. Nós continuamos na série sobre os milagres de Cristo. E hoje nós queremos falar sobre liberdade. A liberdade que o próprio Jesus afirmou no capítulo 8 de João, quando ele disse: "Pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." No dia 7 de setembro de 1822, a era do período chamado Brasil Colônia se encerra. Iniciamos o período chamado de Brasil Império. Isso se dá no dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I, o príncipe regente, à beira, lá em São Paulo, do Rio, ele grita a seguinte frase: "É tempo, independência ou morte." Parece-nos que esta frase continua a ecoar até os dias atuais. Ou se tem uma independência, ou a morte irá imperar. E esta morte só é possível ser transformada em vida se o Filho nos libertar. Porque somente o Filho de Deus pode libertar aquele que está cativo, preso pelo pecado. E somente Ele pode trazer a vida. O texto que nós leremos hoje fala sobre libertação. E eu quero te convidar a abrir as Escrituras em Marcos, seu capítulo 5, do verso 1 em diante. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1. "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Marcos capítulo 5. Mantenham a Bíblia aberta, a Bíblia em suas mãos. Acompanhe a leitura do texto. "Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, bastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos.
Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido, e perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram, então, a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera, e todos se admiravam. O contexto desse texto é que no dia anterior, Jesus estava pregando e pregou o dia todo na região da Galileia. Pregou, curou, e o texto anterior afirma que de tanto pregar, Jesus e também os seus discípulos ficaram cansados. Mas ao anoitecer, Jesus resolve então que eles deveriam passar para uma outra região. Adentraram em um pequeno barco e então fizeram a travessia daquele que chamamos Mar da Galileia. Essa travessia não foi fácil. Essa travessia foi uma travessia em meio a um mar revolto, em meio a uma terrível tempestade. E depois dessa tempestade, Jesus chega exatamente nessa região, a região de Gerasa. E ao chegar nessa região de Gerasa, essa região fazia parte de outras tantas cidades, eram 10 cidades ao total, cidades gregas autônomas, que estavam ali. E se eram cidades gregas, eram cidades que eram consideradas gentílicas pelos judeus. A maioria dos seus moradores, dos seus habitantes, era de nacionalidade ou de etnia grega. Então Jesus chega em Gerasa, e ao chegar ali naquela cidade, o verso 1 mostra que ele é interpelado por alguém. Jesus, depois de enfrentar o mar em fúria, agora, pela manhã, ele vai enfrentar a fúria do inferno. Depois de enfrentar um mar tempestuoso, ele está diante de um homem que tinha a sua vida tempestuosa. Mas em ambos os casos, seja no mar tempestuoso, seja em frente àquele homem que era alguém que estava totalmente desligado da realidade, alguém que tinha em seu coração uma fúria tremenda. Em ambos os casos, Jesus sai vitorioso. Vitorioso por meio da sua palavra. Em meio às tempestades do mar, ele declara ao mar, ao vento, para que se acalme. E eles obedeceram. Diante daquele homem que estava possesso de demônios, ele então lança a sua palavra. E toda a realidade daquele homem chega ao fim, aquela realidade doentia. Jesus chega em Gerasa. Ele é encontrado por aquele homem. Esse homem que se encontrava em uma situação deplorável. Talvez a situação ou a realidade mais miserável que alguém pode chegar é a possessão, ser possesso por demônios. E o texto afirma que esse homem estava totalmente fora de si. O grau da possessão demoníaca era tão alto que não era apenas um demônio, mas eram tantos que aqueles demônios chamam-se de legião. A legião romana tinha aproximadamente 5.000 homens. Aquele homem estava possesso, ele era a escória da sociedade, as pessoas tinham medo dele, ele tinha sido deixado, abandonado pela família. Pudera.
O texto nos mostra, afirma, a partir do verso 4, que aquele homem era alguém perigoso. As pessoas tinham pavor dele. Ele tinha uma força sobrenatural, descomunal. Tentaram prendê-lo e ele arrebentava as correntes. Ele andava uivando, gritando, perseguindo as pessoas. Ninguém, diz o verso 4, conseguia subjugá-lo. Ele andava no meio da noite, em meio aos sepulcros, em meio aos mortos. Ele mesmo, o diabo, fazia com que ele viesse a se ferir. Todos tinham um pavor, um medo dele. Aos olhos humanos, aquele homem não tinha jeito. Aquele homem estava totalmente fora de si, totalmente dominado por aqueles demônios. Por isso, ele tinha aquela fúria descontrolada. Mas o texto afirma que quando aqueles demônios veem Jesus, quando fitam os olhos em Jesus, aqueles demônios se prostram e o adoram e reconhecem que ele é o Filho do Deus Altíssimo. A primeira verdade que esse texto nos aponta é que, de fato e de verdade, todo o poder está nas mãos do Filho de Deus. Até mesmo os demônios reconhecem que ele é o Senhor dos céus e da terra e se prostram diante dele, e se prostram diante da sua majestade, e estão sob o seu controle, sobre a sua poderosa palavra, sobre a sua autoridade. Aquele demônio ou aqueles demônios se prostram, declaram no verso 6 e verso 7, o Filho do Deus Altíssimo está diante de nós. E a sequência é lógica. Jesus, com o poder da sua palavra, com a sua autoridade, expulsa o demônio daquele homem. E a partir daquele momento, aquele homem é liberto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Marcos narra que, após a libertação, isso está afirmado no verso 15, após aquele homem ser liberto daqueles demônios, aquelas pessoas que estavam ali próximo, que viram aqueles porcos sendo lançados, todos eles cheios de demônio, por meio daquele abismo, aqueles homens vêm e falam o que havia acontecido. E então o povo, ele vai até aonde Jesus estava. E quando lá chega, qual é a cena que aqueles moradores de Gerasa veem? Eles veem aquele que antes fora um endemoniado. Aqueles que tinham, como diz Marcos, uma legião. Aquele homem estava assentado. Ele estava assentado aos pés de Jesus. E além de estar assentado, aquele homem estava vestido, porque antes o texto havia falado que aquele homem, pela realidade vivida, ele arrancava as suas roupas e andava nu. A dignidade daquele homem não existia. Agora, depois de ser liberto, aquele homem está assentado aos pés de Jesus. E eu imagino o que ele fazia aos pés de Jesus. Ele aprendia. Jesus estava discipulando. Jesus estava falando certamente das verdades do reino. Aquele homem, mas antes ele veste aquele homem. Ele tem a sua dignidade retomada. Aquele homem está vestido. Mas Marcos diz uma terceira maravilha desse texto, que depois de ser liberto,
Ele estava em pleno juízo. Ele pensava, ele tinha o seu raciocínio de volta, porque antes ele era considerado um lunático, antes ele falava coisa com coisa, antes ele não era reconhecido como alguém sã, de mente sã. Agora que foi liberto por Jesus, ele está diante de Jesus e todos veem. Ele estava sentado, aprendendo, ele estava vestido e em perfeito juízo. Aquele homem havia sido liberto. E pensem nisso. Ele não havia pedido para ser liberto. Ele não tinha pedido para ser transformado. Mas Jesus foi ao seu encontro e o transformou. Mudou a sua realidade. Mas aquele homem não foi embora. Aquele homem não foi ingrato. Aquele homem se assentou aos pés do mestre para aprender do mestre. Aquele homem estava aos pés de Jesus com sua dignidade e com o seu juízo perfeito. Vida transformada. Vida regenerada. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O texto nos apresenta 3 encontros. 3 grupos, ou 3 pessoas que representam a humanidade estão diante de nós nesse texto. O primeiro que o texto mostra são os demônios. Porque aquele homem que chega diante de Jesus, ele está possesso. E quem leva aquele homem até Jesus são os próprios demônios. Aqueles demônios estão diante de Jesus. Mas eles não podem resistir à graça. Eles não podem resistir à palavra dada, proferida pelo Mestre. Ninguém nos céus e na terra podem subjugar as palavras e a vontade do Senhor Jesus. Não foi diferente. Aqueles demônios tinham um poder sobre aquele homem. Aqueles demônios traziam medo, porque usavam aquele homem para trazer medo. Mas Jesus, com a sua palavra, declara que aquele lugar não era o lugar para aqueles demônios. E diante daquele encontro, diante da verdade que os demônios se prostram diante do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, aqueles demônios então fazem um pedido a Jesus. Imploram a Jesus por algo. E Jesus prontamente atende. O que eles pedem? Aqui no texto registrado, só diz que eles pedem para que não sejam lançados fora da cidade, para que sejam colocados naqueles porcos. Aqui, então, observamos que os demônios, eles suplicam algo a Jesus, e Jesus prontamente atende. Permite que eles tomem posse daqueles porcos, aproximadamente 2.000 porcos, e aqueles porcos se lançam o quê? No abismo, todos eles morrendo. A pergunta que nós podemos fazer, por que Jesus permite que aqueles demônios fossem lançados nos porcos? Há alguns pensamentos dentro da teologia sobre o porquê da atitude de Jesus. Primeiro, para mostrar que Ele é Senhor e Ele pode fazer o que Ele deseja, mandar da forma que Ele quer. Então, Ele manda aqueles demônios para aqueles porcos. Outra era para mostrar para o próprio homem, que antes era um endemoniado, que ele tinha grande validade. A outra possibilidade é que o próprio Senhor Jesus está mostrando para aquela população daquela cidade de Gadara, ou daquela cidade de Gerasa, que para os demônios, um porco tem a mesma validade de um homem.
que para um demônio, e qualquer demônio, nós somos nada para ele. Mas o que importa é que aquele demônio diante de Jesus treme, diante de Jesus reconhece-o como Senhor, faz um pedido e Jesus atende. O segundo encontro é o encontro com os moradores daquela cidade. Ele chega ali, encontra o endemoniado, aquele homem, faz o milagre, mas enquanto fazia o milagre, os porqueiros, aqueles que cuidavam dos porcos, viram, ficaram aterrorizados com o que viram, foram até a cidade, contaram para os moradores da cidade. Os moradores da cidade foram até onde Jesus estava para averiguar o que havia acontecido. Veio o homem curado, veio o homem vestido, veio o homem em pleno juízo, e diante daquela coisa maravilhosa que eles veem, em vez de pedir que Jesus faça outros milagres, em vez de suplicar para que Jesus adentre a cidade, para que venha a restaurar vidas, aqueles homens, pela ganância que tinham, pelo coração pesado, por serem idólatras, em vez de olharem para Jesus, eles pedem, eles dizem a Jesus que saia da cidade. O verso 17 diz isso. E entrando, rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Esse segundo pedido, nesse encontro, Jesus também atende. O verso 18 diz: ao entrar Jesus no barco. Jesus, ele atende ao pedido daqueles homens, dos moradores daquela cidade, diante da incredulidade deles, e deixa a cidade. Mas há um terceiro encontro. Esse encontro é o encontro de Jesus com aquele homem liberto. Porque até aquele momento em que o demônio se aproxima dele, dominando plenamente aquele homem não tinha juízo de si, aquele homem é liberto após a palavra de Jesus, os demônios saem dele, aquele homem pode olhar para Jesus. Aquele homem pode reconhecer a face de Jesus. Aquele homem pode ver que Jesus é o seu libertador, que o Filho verdadeiramente havia o libertado. Agora aquele homem liberto não mais tem a influência dos demônios. Ele está livre. Verdadeiramente Jesus o libertou. E liberto, agradecido, ele quer se tornar um discípulo. Ele quer seguir Jesus. E então, aquele homem lhe faz um pedido. Implora algo a ele. É isso que diz o verso 18. E entrando Jesus no barco, suplicava-lhe. Lembre-se, pensem na cena. Aqueles moradores da cidade chegam a Jesus. Aquele que antes era endemoniado está sentado aos pés de Jesus, sendo discipulado, evangelizado pela graça. Jesus estava ali concluindo aquilo que ele começou a fazer através do milagre, porque os milagres apontam, e os milagres são a porta para que pessoas sejam alcançadas e verdadeiramente salvos pela graça. É por isso que existem os milagres. É por isso que Jesus fazia os milagres, para que as pessoas reconhecessem que ele, Jesus, é o Filho de Deus. Para que pessoas fossem libertas, transformadas, mas para que pessoas nascessem de novo. Aquele homem havia nascido de novo. E como um novo nascido, alguém que tem nova vida, ele tinha sede de Jesus. Ele queria caminhar com Jesus. Ele queria agradecer a Jesus pela sua libertação. Queria seguir a Jesus. Aí Jesus, então, ouvindo aquele homem suplicar-lhe, Jesus então diz, no verso 19, eu não te permito. Você não vai comigo. Verso 19 diz assim, Jesus, porém, não lhe permitiu. Aquele pedido é o único pedido negado por Jesus.
O pedido do demônio, Jesus atendeu de forma pedagógica. O pedido dos incrédulos, Jesus também atendeu. Mas o pedido daquele homem que se tornou um filho de Deus, aquele homem gentil que antes estava endemoniado e que experimentou de fato a graça, não negou o seu coração, mas antes buscou ao Senhor. Ele desejava seguir a Jesus, desejava caminhar com Jesus, mas Jesus disse a ele: não, você não vai comigo. Não, você não irá nesta missão comigo. Qual é o motivo então para Jesus não atender aquele pedido daquele homem liberto, curado, salvo, de o seguir? Qual é o motivo? E o motivo é para mostrar a cada um de nós que a família precisa ser o nosso primeiro campo missionário. O nosso lar, a nossa casa, os nossos, são o nosso primeiro campo missionário. Jesus nega dizendo a ele e dando uma ordem a ele. Ele diz: vai para a tua casa. Vai para os teus. Volta para a tua família. Volta para a sua casa. Volta para os seus. Porque o teu ministério é, acima de tudo e em primeiro lugar, em sua casa, em sua família. E ele diz: vai para a sua casa, vai para os teus, e anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Queridos, quando nos deparamos com esta afirmação de Jesus, eu paro e reflito sobre o desejo de Jesus para as nossas vidas. Foi Ele que nos libertou. Aquele homem havia sido liberto de um inúmero de demônios. Ele teve a sua vida restaurada. Ele teve a oportunidade de se assentar e aprender com Jesus. A sua dignidade restaurada. Ele teve um diálogo profundo com o Mestre. E agora o Mestre diz a ele: você tem uma missão e eu te dou uma missão. Pregue o Evangelho. Anuncie que o Filho do Homem é misericordioso. Ele veio trazer vida para aquele que nele crê. O meu primeiro lugar de anunciar a Cristo é na minha casa, na sua casa. É através de você que Jesus está agindo para transformar quem você ama. É através da sua vida que Ele poderá trazer vida àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Ele te resgatou, assim como resgatou aquele homem. Ele te tirou do lamaçal do pecado. Ele te deu vida quando você estava morto em seus delitos e pecados, para que você comece o ministério da reconciliação com os seus. Deus quer te usar para resgatar aquelas pessoas que estão próximos a você, que estão presas pelo diabo, estão cativas pelos seus pecados. Não é outro, mas é você.
Não espere que outro venha pregar o evangelho na sua casa, porque ele chamou você, ele libertou você, para que você pregue e anuncie o evangelho entre os seus. Aquele homem queria ir. Jesus estava indo para outro lugar, mas ele foi e deixou ali um agente, um discípulo, alguém que foi transformado pela maravilhosa graça. O texto afirma que aquele homem ouviu a voz do Senhor. O texto diz, então, verso 20, ele foi e começou a proclamar em Decápolis, ou seja, aquelas 10 cidades, tudo o que Jesus fizera. E todos se admiraram. A segunda verdade que podemos tirar desse texto é que Jesus sabe aonde é o lugar que devemos estar. Jesus sabe qual era o melhor lugar para que ele venha a agir através de nós para resgatar vidas. Aquele homem obedece. Ele não pega o barco com Jesus e volta para a região da Judéia, mas ele obedece à voz do Mestre e permanece ali. Devemos nos submeter à voz do Senhor. As nossas escolhas devem estar baseadas na palavra do Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para nós. E importa estar no centro da vontade de Deus do que estar em qualquer outro lugar. Sempre uso essa frase. Frutifique aonde Deus te plantar. O lugar onde Deus te colocou. A família onde Deus te colocou. O trabalho onde Deus te implantou. Para aqueles que estudam a escola, a universidade, aonde Deus colocou você. A rua onde você mora. O bairro onde você está. A igreja em que você serve a Ele. É esse lugar que Jesus quer que você esteja. E se você foi plantado, colocado por Deus nesse lugar, seja uma bênção aonde Deus te plantar. Faça como esse homem, apressadamente, saia para anunciar que Jesus é o Senhor. Aquele homem se tornou um dos primeiros missionários entre os gentios. Jesus, ele saiu de cidade em cidade, voltando para a Judéia, mas deixou ali, por meio daquele homem, um testemunho vivo de que Jesus é o Filho de Deus. Você que aqui está nessa noite, olhe para esse texto, porque Jesus continua a libertar aqueles que estão cativos, aqueles que estão presos, amarrados, acorrentados, aqueles que estão no mais profundo do abismo, aqueles que não têm esperança, aqueles que estão separados de Deus. Jesus é aquele que, com uma palavra apenas, pode dizer: tenha vida, seja liberto, porque verdadeiramente, se o Filho vos libertar, vocês serão livres. Mas precisamos olhar para Jesus e crer, como esse homem creu, que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. É preciso entregar a sua vida, entregar o seu caminhar, entregar as suas emoções, o seu coração nas mãos de Jesus, porque o mais Ele fará. Jesus veio libertar, mas para libertar aquele que está cativo, Ele traz uma palavra de ordem.
creia. Que você creia que Jesus é o Messias, o Salvador, o que veio resgatar, o que veio libertar o perdido. E crendo, e que se você que aqui está crê, ouça a sua palavra, ouça a sua palavra. E a sua palavra é: seja um evangelista, um discípulo, e pregue o ano aceitável do Senhor, a começar em sua casa, em meio aos seus. Não espere outro. Você tem a palavra de Deus em tuas mãos. Leve essa palavra a quem você ama. Leve esta palavra a todos aqueles que estão sedentos, que carecem da transformação de Deus por meio do Espírito Santo. Você tem uma missão. Eu tenho uma missão. Deus, em Cristo, nos libertou para que possamos ir e pregar o Evangelho. Será que você está disposto a fazê-lo? Uma das características daquele que foi salvo é obedecer à voz doce e graciosa de Jesus. Ele te comissionou, nos comissionou. Ide e pregai o Evangelho. Anunciai que Jesus ainda liberta, ainda restaura, ainda traz vida, e não uma vida simples e passageira, mas Ele traz a vida eterna. Que Deus te abençoe e que nós juntos vivamos para a glória do nosso Deus. Feche seus olhos. E aquele que é poderoso para libertar aquele que está preso pelo pecado, aprisionado na morte, subjugado pelo diabo, que aquele que se aproxima de Cristo possa crer que Ele é o Filho de Deus, o Redentor, Salvador das suas vidas. Querido Deus, ao contemplar esse encontro, o encontro da desesperança com a esperança, nós bendizemos ao Senhor, porque verdadeiramente em Cristo nós podemos, assim como aquele homem, ver a tua verdadeira libertação. É o Senhor que liberta o oprimido. É o Senhor que traz vida àqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Que o Senhor, o Deus de toda graça, nesta noite, se há alguém entre nós que ainda está cativo pelo pecado, que o Senhor traga a liberdade, porque foi para a liberdade que o Senhor os chamou. Basta apenas que eles creiam nesta palavra, a palavra de vida e de vida eterna. Para aqueles outros que foram já alcançados, Senhor, que os nossos corações sejam dia a dia cheios do Teu Espírito, para que possamos testemunhar aquilo que o Senhor fez por nós. Que possamos pregar o Evangelho da graça, anunciar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que sejamos nós, com coragem e intrepidez, a anunciar a nossa casa, aos nossos, a nossa família, aos nossos parentes,
que o Senhor continua a libertar e trazer vida. Nos encha de coragem, de intrepidez, de ousadia para falar do teu amor, de falar da tua verdade para os nossos, para que eles venham a ser transformados por tua maravilhosa graça. Que possamos ser aonde o Senhor nos plantar, onde o Senhor nos colocou, que sejamos obedientes, assim como esse homem foi, e saiu, ó Deus, de cidade em cidade, anunciando a tua palavra, e pessoas foram impactadas, e pessoas foram transformadas certamente. Que sejamos nós, ó Deus, usados pelo Senhor, os nossos jovens, adolescentes, no seu meio acadêmico, homens, mulheres, no seu afazer diário, no seu trabalho. Ah, Senhor, sejamos uma multidão de homens, mulheres, jovens, que anunciam a tua palavra aonde o Senhor nos plantou. Obrigado, Senhor, por esta verdade que liberta. Ensina-nos, Senhor, por meio da tua palavra, a viver para a glória do teu nome. Nós oramos no nome santo e glorioso de Jesus. Amém.